Fala pessoal, daqui é Tiano Fula. Nesse vídeo tão curto, tão breve como o de hoje, vou apenas apresentar-vos aqui a análise da semana que eu tenho. Três análises da semana que eu tenho aqui. Uma delas é esta que tenho aqui. Vocês podem ver no gráfico bastante promissora. Na verdade, a análise mais promissora que eu tenho. Quer dizer, entre aspas, está aqui em discussão com o Libra Yen, mas já vou falar-vos o porquê. Bem, o que é que nós estamos a ver aqui nessa análise? Antes de avançar para o conteúdo do vídeo, já sabes, deixa aqui um like, já sabes, para nos ajudar aqui a crescer o canal. Não deixa de subscrever e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal e nós continuemos a crescer, ok? Basta colocar aqui o teu like, que é a única coisa que eu te peço para continuar a publicar vídeos aqui gratuitamente. Bem, agora indo ao assunto do vídeo. Primeiramente, EuroAUD. O que é que essa análise é promissora? Como vocês estão a ver aqui, nós temos, primeiramente, um primeiro toque exatamente aqui nesse nível. Primeiro toque não, um toque mais alto que ela alcançou nesse período na casa dos 1,81 mil. Essa é a primeira coisa aqui. E a segunda coisa é nada mais nada menos do que o fundo, que era o mais baixo até então, antes dele ter rompido, que era aqui na casa de 1,700 e 1,77.500. Estamos a falar exatamente aqui desse nível. O que que aconteceu? Durante esse período, ele foi puxando, impulsionando o preço várias vezes para baixo, até ter conseguido romper exatamente esse nível que ele não conseguia romper. Depois de ter rompido esse nível, como vocês podem ver, ele deixou aqui aquilo que nós chamamos de estrutura de cabeça e ombros e agora foi fazer exatamente um pullback nesse nível e formou mais um cabeça e ombros, mas num período mais curto. Esta formação aqui, num período mais curto, é exatamente um cabeça e ombros. Ok? Ou seja, num cabeça e ombros, ele fez mais um cabeça e ombros, rompeu, fez um pullback e algo parecido a mais outro cabeça e ombros. Ou seja, nós temos três cabeças e ombros exatamente na mesma estrutura e tudo a indicar exatamente a mesma coisa. O que é baixa. Análise com uma probabilidade fortíssima, atenção, digo fortíssima, mas não certeira, porque não existe coisas certas aqui no mercado, por mais alta que sejam as probabilidades, ok? Probabilidade altíssima, portanto, fui com tudo exatamente aqui nessa par. Boa oportunidade para 1 para 5 de risco, recompensa, isso é, se tiveres a arriscar US$ 100, estamos a falar que traz basicamente US$ 540 de profit, caso tudo corra bem. É ótima oportunidade para crescer exatamente contas pequenas, que tu vais colocar um risco ínfimo, um risco pequenino, para ir buscar uma rentabilidade bem acima daquilo que estás a arriscar. Se tiveres a arriscar 10 euros, por exemplo, estamos a falar de 50 euros de profit, o que é um absurdo. Conseguem perceber aqui a diferença? Bem, eu, na verdade, o que é que fiz? Eu tinha postado isso na minha página do Insta pessoal, no meu Close Friends, na verdade, do Insta, e também tinha enviado essa análise para a minha comunidade de alunos, inclusive, se quiser fazer parte da comunidade, basta enviar mensagem aí no link que tem na descrição. Tinha enviado essa análise, obviamente. Eu tinha colocado aqui uma ordem de sell stop, porque quando vi esta análise, ela estava basicamente parecida a isto aqui, que eu vou colocar aqui. A análise estava assim. Logo após a formação, puxou aqui esta vela de baixa, mas eu decidi não entrar em execução, porque apesar da vela de baixa ser forte, deixou ficar uma pequena cauda aqui, num nível de suporte que também é fortinho. Então deixei uma ordem de sell stop exatamente aqui abaixo, caso ele rompa, no caso dele romper esse nível, para ir entrando. E não só, como ele deixou ficar aqui essa cauda, um dos critérios que eu tinha, e te expliquei lá também exatamente o meu close friends, é que possivelmente haverá um pullback nesse nível, será um nível aqui desse cabeça e ombros, no período mais curto. Seria um pullback basicamente nesse nível, e se eu entrasse aí, teria a melhor margem de risco que compensa. Por quê? Porque ao entrar aqui embaixo, o risco de recompensa seria basicamente de 1 para 3, ok? Como vocês podem ver aqui.
Mas se eu entrasse no pullback mais acima, teria um risco de recompensa muito mais acima. Estamos a falar na casa do 1 para 5 e por aí adiante. Ok, temos aqui agora forte margem para forte caída. Se nós formos acompanhar os movimentos anteriores, nós tivemos aqui basicamente cerca de menos 1,25% de desvalorização. Tivemos aqui cerca de menos 1,28% de desvalorização, quase que padronizados os movimentos. E agora podemos ter basicamente menos 1,67 de desvalorização, ou até, se quisermos igualar o movimento anterior, poderemos ter basicamente aqui na casa dos 1,28%, que vai dar basicamente até aqui no último fundo que ele deixou depois de ter quebrado aquele que era o último fundo na casa de 1,77.500. Portanto, tem uma análise aqui promissora que nós temos, Euro-AUD, vale a pena. Vamos lá ver como é que vai se desenrolar nos próximos momentos. Em relação aqui ao Libra Yen, o Libra Yen tem aqui algo interessante. Andou a circular aqui durante esse período por quase 2 semanas e depois chegou a cair. Chegou a cair com uma estrutura também bastante promissora, ok? Eh, Ela ampliou esse movimento todo, foram cerca de 2,13% de desvalorização. Rompeu esse último fundo que nós temos aqui de uma zona super importante. Se nós formos fazer aqui a análise histórica, nós podemos ver que é uma zona com bastante toques historicamente, portanto, rompeu uma zona super importante. Estamos a falar da casa dos 196.500. Abandonou a casa dos 198 mil de preços e é bem possível que vai buscar outra vez esta casa para depois disparar para níveis mais abaixo. Se nós unirmos Fibonacci, vamos perceber que há um nível Fibonacci na casa dos 61%, entre os 50% e 61%, estamos a falar que vai dar basicamente até a casa dos 198 mil de preço. Então é bem possível que ele vá chegar até aí. Por que eu não aproveitei esse rompimento e entrei logo aqui nessa retração se ele formou aqui esta vela com bastante força? Por quê? Porque depois de um movimento de 2,13%, 2,15% de desvalorização, eu não vou esperar ficar satisfeito com um movimento de respiro de apenas 0,61%. Se fosse um período mais curto, talvez, mas para um período como esse, a tendência é, depois de ter rompido com essas velas todas de força, a tendência é um movimento de respiro do preço. O preço precisa respirar depois do movimento de muita impulsividade. E eu não espero respirar com apenas 0,63%. Portanto, espero um movimento um bocadinho mais acentuado, basicamente até aqui. Até porque, se for aqui, teremos margem para colocar um stop loss bem posicionado. Porque se o preço alcança exatamente esse nível para stopar, é porque está aí romper, basicamente, o nível dos 199 para chegar na casa dos 200 mil de preço. E aí sim eu terei um stop loss bastante fundamentado. Ou seja, se o mercado romper, é porque este critério aqui de tendência de baixa está exatamente acabado e agora estamos a ver o início de uma possível subida. Conseguem perceber a lógica? Então, eu aqui terei muito melhores fundamentos se for stopado do que ao entrar exatamente aqui. Ah, mas o preço pode ir em direção ao, ao take profit, pode começar a descer sem ter sequer chegado até aquele nível. Pode, mas eu prefiro que isso aconteça do que eu entrar precipitadamente aqui e depois ver o preço aí para a direção que eu exatamente esperava e ser stopado por negligência minha e não simplesmente porque mudou a estrutura. Então, eu tento mudar, tento enganar o meu subconsciente dessa forma e acredito que é muito mais produtivo. Ao invés de ser stopado por negligência, ser stopado pela estrutura, porque o mercado funciona assim. A estrutura do mercado vai mudando constantemente, por isso é que nós aplicamos gestão de risco também exatamente todos os dias. Porque o mercado está a mudar de condições, ou muda de condições, exatamente todos os santos dias, todas as horas, todos os minutos, dependendo aí do período que estiveres a negociar. Portanto, Libra Yen, por que que eu digo que sai aqui um pequeno empate com o Euro AUD? Se ele já estivesse aqui
no nível de preço dos 198 mil a fazer um pullback, eu diria que essa seria a melhor análise para mim, porque o stop loss estaria bem melhor fundamentado, a estrutura está com o meu gosto, eu estou mais familiarizado a negociar Libra Yen do que propriamente Euro AUD. O swap, porque isso é operação de swing trade que eu desejo fazer, os swap por Libra Yen são mais favoráveis do que para o Euro AUD, né? Porque nós sabemos que os swap são determinados pelas taxas de juros das duas moedas, tanto, por exemplo, no par Libra Yen, né? O swap é determinado tanto pela taxa de juros do Reino Unido como pela taxa de juros do Japão. E nós sabemos que o Japão tem taxa de juros negativa, pese embora subiu um bocadinho durante estes períodos, mas é algo muito baixíssimo. Portanto, o swap também vai ser influenciado por isso. O euro AUD nós estamos a ver o euro com taxa de juros pronto, mais altas do que nós víamos anteriormente. Estamos a ver também o AUD que também não tem assim taxas de juros tão favoráveis comparando com o Ien, né? Então, para efeitos de swing trade, é muito mais favorável negociar Euro AUD, desculpa, Libra Yen, do que provavelmente Euro AUD, exatamente pela questão do swap e pela questão da margem também. Libra Yen é um par mais líquido, eh, e, portanto, eh, aqui a margem também favorece melhor para quem está a trabalhar com swing trade. Então, balanceando assim os dois pares, fora que também tem a questão da liquidez, né? As estruturas aqui funcionam melhor e, portanto, pesando assim os dois, comparando os dois, eu preferia o Libra Yen, mas como o Libra Yen ainda é necessário puxar para que esteja dentro daquilo que são as minhas filosofias, é necessário puxar cerca de 3% de valorização. O euro AUD já está lá exatamente no nível que eu espero. Agora é só esperar, já estou dentro da operação, agora é só espero andar. Eh, o que eu espero, na verdade, é chegar ao objetivo aqui em euro AUD quando o Libra Yen ainda nem sequer chegou aqui. Vai ser meio difícil isso acontecer, né? Porque o Liberiano é um par que puxa bastante para chegar até aqui. É bastante rápido, como também para cair para níveis mais abaixo é bastante rápido. Então, vamos lá ver. Se acontecer isso, perfeito, porque basta estes dois pares com estes níveis de risco e recompensa para fazer, se calhar, o que ia me levar quase um mês para conseguir alcançar. Então é isso. Euro, Day, Libra, Yen, pares que estão bastante aliciantes. Em relação aqui ao Libra Card também, ok? Lembra, cara, estava aqui com uma estrutura que eu vou colocar aqui. Bem, deixa eu ficar aqui essa estrutura. Rompeu, fez aqui um pullback, uma vela perfeita, caiu e agora está exatamente aqui a oscilar para ver se ganha força para descair mais lá para baixo. Se esta vela fechar assim, faltam o quê? Nesse exato momento que eu gravo o vídeo, falta uma hora para esta vela fechar. Vai fechar agora às 14, às 2 da tarde. Se ela fechar assim, eu diria que se calhar representa aí uma boa oportunidade para começar a entrar a vender, ok? Se fechar assim, não. Se calhar impulsionar um bocadinho mais aqui para baixo, com a cauda que já está aí, mas o corpinho um bocadinho aqui para baixo, estaria perfeito para entrar aqui a vender e estaria basicamente com esse nível de risco e recompensa de 1 para 4, ok? Se for a comparar, inclusive, também o movimento, nós tivemos aqui um anterior que puxou basicamente 1,07% e comparando aqui o movimento, nós podemos ter também algo parecido a isso, né? 1,07, 1,09%, comparando aqui a amplitude do movimento, poderíamos ter algo parecido a isto, ok? Portanto, Euro AUD também tá um bocadinho promissor, não tanto quanto o Libra Yen e o Euro, e o Euro AUD, mas temos aqui algo que representa boa oportunidade porque os níveis de confluência aqui estão muito altos. Formou estrutura, quebrou a estrutura, fez o pullback na estrutura, formou uma vela de bastante força que caiu, fez outro pullback na estrutura que acabou por estar
ligado a essa linha de tendência que une vários pontos importantes aqui dessa tendência. Se fechar com esta vela de venda a rejeitar no nível que era de suporte e agora virou resistência, e não virou resistência só uma vez, virou aqui uma, duas, três, e agora essa é a quarta, então teremos aqui um movimento bastante promissor. Aspectos a ter cuidado. Como ele testou aqui esta zona várias vezes, então esta vela aqui de baixa precisa fechar com um bocadinho mais de força. Por quê? Até porque antes dessa vela de baixa, nós tivemos essa vela aqui de alta a rejeitar este nível aqui. Também não é um nível de desconsiderar, ok? Tivemos essa vela de baixa a rejeitar esse nível. Por estar a rejeitar esse nível, adicionando ao fato de que já testou aqui uma, duas, três, e essa é a quarta vez, num período de tempo pequeno, estamos a falar que também pode estar aí buscar uma impulsividade para romper aí essa zona e se calhar vir buscar aqui a casa dos 1.800 1.840 pois 1.840 mil eh, de preço para se calhar depois cair para níveis mais abaixo ou se romper esse nível ganhar força para conseguir atingir os níveis mais lá para cima, ok? Então é isso, essas são as análises que eu tenho aqui da semana, as principais análises que eu tenho. Tenho aqui várias outras análises aqui na minha observação do mercado, mas não vou estar aqui a falar de tudo. Algumas prefiro deixar com exclusividade aí para a minha comunidade de alunos. Então é isso, estamos juntos e até os próximos vídeos. Tchau.